Pode se assentar, por favor? Que alegria. Eu prometo que hoje prego. Mas é uma alegria poder estar de novo aqui. Parece que eu estava aqui ontem, não é? Mas é uma alegria poder participar desse momento tão especial para essa casa, para essa igreja. Hoje, pela primeira vez, eu estou bem acompanhado. Estou com a minha esposa, Laís, aqui pela primeira vez. É por isso que estou mais feliz, com um sorriso. Agora sim, né? Mas é uma alegria poder dividir a vida com a Laís, uma mulher incrível de Deus, que me ensina tanto, que me aproxima de Deus. É uma alegria poder estar aqui também, nessa data comemorativa. E eu acredito que 17 anos não são pouca coisa, né? Tudo isso começou de repente com uma oração, começou em um quarto, começou com um sonho, depois se tornou um sonho, depois se tornou uma visão, depois se tornou um lugar, e agora nós podemos comer desse fruto, que lá atrás era somente uma semente, né? É um fruto saudável, um fruto que claramente é regado, uma terra que claramente é regada pela presença de Deus. E o nome não é meramente institucional, é um nome totalmente profético. Deus presente. E se tem algo que a igreja precisa desejar, a igreja de Cristo, não é um lugar bonito, não são luzes bonitas, não é um lugar maior, se isso acontecer, glória a Deus. Mas se tem algo que a igreja precisa desejar mais do que tudo, acima de tudo, antes de ter alguém sentado nessas cadeiras, é Deus presente no nosso meio. E o meu desejo é que hoje, nesses dias de comemoração, isso venha se tornar o desejo, o primeiro desejo, o desejo mais alto dessa igreja. Que essa igreja nunca esquece que a única forma para ser relevante nesse mundo é quando Deus está presente no nosso meio. O que tornava o povo de Israel um povo diferente entre os outros, não era porque era bom, ou maior, ou porque lutava bem, ou porque falava bem. Pelo contrário, o cara que libertou o povo de Israel do Egito era gago. Então o que tornava o povo de Israel diferente? Deus presente. Deus à frente deles, Deus atrás deles, era o Deus Todo-Poderoso que fazia tremer os outros povos ao olhar por esse povo pequeno chamado Israel. E deveria, na verdade, isso deveria continuar a ser uma realidade no nosso meio. Um desejo ardente, o mesmo desejo que Davi tinha quando ele subiu no trono. A Bíblia diz que Davi, a primeira coisa que ele fez foi querer de volta a arca, porque ele entendia que não podia fazer absolutamente nada sem Deus presente. Nada. É quando a arca voltou, ele não se conteve. Quando a presença de Deus presente voltou, ele não se conteve, ele começou a pular, ele começou a dançar, ele começou a ficar louco, porque entendia que o seu reinado dependia da promessa da presença, e a presença da promessa.
E hoje há uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes de começar, eu gostaria de falar para o pastor Carlos Evera, que eu amo demais a vida de vocês. Me sinto um filhinho toda vez que eu venho aqui. De verdade. Mas eu amo quando a pastora Vera sobe aqui em cima e começa a louvar. Eu acho que da próxima vez eu vou pedir para ela não subir. Porque toda vez que ela sobe, a pregação muda. A culpa é dela. Ela sobe aqui e começa a cantar. E a impressão que eu tenho quando eu vejo a pastora Vera cantar é de uma criança que pula no colo do seu pai. É quem fala para ele todas as palavras de amor, de carinho, de desejo. Que lindo ver isso, pastora Vera. De verdade. Mas hoje, particularmente, nessa data especial, Deus colocou uma mensagem no meu coração que acredito ser, mais do que importante, norteadora. Acredito ser o padrão da igreja. Porque Deus tem um padrão, meu irmão. Deus tem um padrão de igreja. Deus tem um padrão de filhos e filhas. Esse padrão se chama santidade. Talvez quando você escuta essa palavra, você pensa em santidade, em algo meramente moral. Ou seja, alguém santo é igual a alguém que deixa de pecar. Alguém santo é alguém que deixa de falar palavrões. Alguém santo é alguém que frequenta a igreja. Isso pode ser consequência de alguém que é santo. Mas isso não define santidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2. Eu acredito que Deus está levantando um povo consumido pela santidade. Deus está levantando uma igreja que deseja a santidade, que clama por santidade, porque Deus tem um padrão. E o padrão de Deus, o que define Deus, é santidade. É por isso que agora, enquanto nós estamos aqui reunidos, há um coral acontecendo diante do trono, na sala do trono, onde estão reunidos 24 anciões, que estão lançando as suas próprias coroas aos pés do Cordeiro de Deus, que foi imolado. Esse coral é constante, ele não para, ele é erguido com força por milhares e miríades de anjos. Esse coral canta: Santo, 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 Santo. E ao reconhecer a santidade desse Deus, nenhum desses anciãos consegue permanecer com as suas coroas na cabeça. Nenhum deles. É a santidade de Deus no meio da igreja que joga ao chão as coroas de orgulho e religiosidades que nós colocamos sobre nós. O padrão da igreja de Cristo é santidade. E santidade não é apenas uma igreja moralmente correta. E olha só o que esse texto diz. Eu tenho um desafio para você. Eu amo esse texto, porque nas entrelinhas tem uma palavra, uma frase que define o que significa santidade. Eu quero lançar um desafio para você, enquanto nós lemos esse texto.
entender onde está escrito santidade, mesmo não estando escrito. A Bíblia diz: Ele, quem é Ele? Jesus, Deus, deu a si mesmo por nós. Uau, que coisa incrível! Deu a si mesmo, se deu, se doou por nós. Mas isso, embora seja algo extremamente bom, saber que Deus morreu por nós, nisso Ele demonstrou tamanho amor pela humanidade, isso não é o fim. Isso não é o fim, porque Ele diz: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo de uso exclusivo seu, dedicado à prática das boas obras. Você já conseguiu ver qual é a essência de santidade? Essa palavra que diz: purificar para si mesmo um povo de uso exclusivo seu. Um povo de uso exclusivo seu. Certa vez alguém disse: a grande tragédia da igreja hoje é que buscamos popularidade ao invés de santidade. A graça salvífica de Deus, que não produz santidade, não é graça salvadora. A graça que te perdoa, mas que não coloca em você a chama do desejo de viver em santidade, não é uma graça salvadora. Porque Deus não nos salva meramente para nos livrar do inferno. Deus nos salva para sermos santos. Santos. E o que significa a palavra santo? A palavra santo significa kadosh. Kadosh tem um significado de separar algo para o uso exclusivo de Deus. Essa palavra é usada quando Deus fala para Moisés no Antigo Testamento, na construção do templo, na construção do tabernáculo. Ele constrói o tabernáculo e Deus diz para Moisés: agora também você precisa construir alguns objetos, purificá-los. A construir os objetos, você precisa separá-los para uso exclusivo do tabernáculo e do culto oferecido a Deus. Então esses objetos eram objetos santos. Por quê? Porque eram separados por uso exclusivo de Deus. Eram objetos separados para o lugar santíssimo. Esses objetos não podiam ser usados por mais nada. O fim desses objetos era exclusivamente o quê? Deus. O fim desses objetos era Deus. Eles não podiam ser usados por uso pessoal. Esses objetos não podiam ser usados por outro uso, por outro fim, por um uso comum. Esses objetos eram usados tendo como objetivo somente e exclusivamente o culto
a Deus. E você pode de repente lembrar de alguns objetos: o óleo da unção, o incenso sagrado, o altar de incenso, a bacia de bronze. Agora, veja, nenhum desses objetos é necessário para oferecer um culto a Deus, não é verdade? Nenhum deles. Você não vem aqui e oferece um culto a Deus trazendo de casa a sua bacia de bronze, ou óleo, ou incenso sagrado, não é verdade? Nenhum desses objetos é usado hoje para oferecer um culto a Deus, mas as suas mãos sim, os seus pés sim, a sua boca sim, os seus pensamentos sim, as intenções dos nossos corações sim, os nossos desejos sim, os nossos planos sim. Afinal, é isso que a Bíblia diz, que existe um templo maior do que o templo construído por mãos humanas, construído por pedras. Existe um templo maior, que Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo, que é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual tendes da parte de Deus, é que não sois de vocês mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É verdade, nós não usamos mais objetos para cultuar a Deus, mas temos mãos, temos pés, temos vida, fôlego fluindo de nós. Romanos no capítulo 2, no versículo 1, ainda vai dizer: pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus. É verdade. Esses objetos que antes eram santos, agora não são mais usados. Por quê? Porque existe algo de muito maior, de infinitamente mais agradável que Deus recebe. E não são mais objetos, são as mãos da sua igreja, são os pés da sua igreja, é a boca da sua igreja, é o louvor da sua igreja, é a obediência da sua igreja, é a vida que acontece além desse lugar da igreja. Nós somos chamados para ser uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo de Deus. Por isso, um famoso teólogo chamado A.W. Tozer, é um nome meio esquisito, ele diz: o oposto de santidade não é meramente pecado. O oposto de santidade não é meramente imoralidade. O oposto de santidade, sabe o que é? Egocentrismo. É viver para si mesmo. É viver voltado para ti. É viver voltados para nós. Mas hoje, igreja, Deus presente, eu tenho uma notícia para nós. Deus não te fez para você mesmo. Deus não nos fez para nós mesmos. Porque viver dessa forma é a maior desgraça da humanidade. Sabe, a pior coisa que Deus pode fazer com a gente, sabe qual é? Nos entregar aos desejos do nosso coração. Sabe por quê? É a pior coisa que Deus pode fazer conosco, porque Ele sabe, meu amigo,
que a gente facilmente transforma os desejos do nosso coração em ídolos. Esse era o desejo de Deus ao separar um povo de sacerdotes e reis. É o chamá-lo santo. O que tornava o povo de Deus santo? O fato deles não pecarem? Não parece que é isso, porque o povo de Israel, caramba, mas o que tornava o povo de Israel um povo santo era o fato que Deus disse: vocês serão diferentes entre os outros povos, porque vocês serão povo exclusivo meu. Povo exclusivo meu. Você já olhou para a sua vida? Viu ela sendo vivida como de uso exclusivo de Deus? Agora eu quero fazer um exemplo, para você entender essa parada de uso exclusivo. Pensa em um objeto que é uso exclusivo seu, que só você pode usar, que você não emprestaria para ninguém. Pensou? O quê? Escova de dente. Você falou, apareceu. Escova de dente. Você falou, apareceu. Ó. Escova de dente. Uso exclusivo nosso. Tem um fim específico. Se você não sabe, esse objeto, ele deveria servir para limpar o seu dente. Eu te aconselho a fazer isso, se você não sabe o que é. Mas esse objeto, ele tem um só objetivo: limpar os nossos dentes. É não somente isso. Uma vez que eu compro ele, o uso desse objeto é pessoal, é exclusivo. Eu não posso usá-lo para outro fim ou para outra coisa. Ele é pessoal, e o fim dele é escovar os meus dentes. Agora, se esse objeto é de uso exclusivo, tendo um só fim, é usado para tirar pó. Agora usa. Você usaria? Então por que Deus tem que usar você? Se Ele diz que nós somos de uso exclusivo, por que Ele deveria nos usar? Porque Ele deveria levar em consideração mas é dessa forma que muitas vezes nós vivemos. Esse muitas vezes é o nosso padrão de cristianismo. Tudo bem ser um pouco dele e um pouco meu. Ser um pouco dele é um pouco do mundo. Mas isso rouba a nossa vida de algo extremamente bom. Nos rouba de algo extremamente satisfatório. Sabe, eu quero que você entenda que santidade não é o caminho da proibição. Santidade é o caminho para plena satisfação. Sabe, eu não sou santo porque eu deixo de pecar. Eu deixo de pecar porque sou santo. É diferente. Porque sou santo. Porque entendo que Deus me fez para uso exclusivo dele. E o coração de Deus por mim, o desejo dele de me ter,
eu conhecer isso, eu receber isso, eu deixar que isso coloque raízes profundas dentro de mim, eu encontro plena satisfação. Eu não sentirei nunca mais o desejo de encontrar satisfação em desejos inferiores. Nunca mais. Ser santo é alguém que finalmente escolheu não viver mais uma vida fragmentada, uma vida dividida, mas uma vida inteiramente para Deus, em Deus, com Deus, por Deus. Sabe, é isso que aconteceu com Isaías no capítulo 6. Todo mundo sabe esse texto, todo mundo conhece, não é verdade? O que acontece? Que a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, algo aconteceu. Esse profeta Isaías teve uma visão do trono, dos anjos. Uma veste cobria esse trono. Era uma visão assustadora, terrível. Ao ver a santidade de Deus, a Bíblia diz que Isaías teve medo. Isaías enxergou o seu limite, o seu pecado, diante da santidade de Deus, diante dessa visão terrível, gloriosa. Ele diz: ai de mim, Senhor, eu sou alguém de lábios impuros. A Bíblia diz que quando ele confessou, colocou diante da santidade de Deus o seu defeito, o seu limite. A Bíblia diz que uma brasa do altar foi tirada, foi colocada na boca de Isaías, purificando a sua impureza, tornando o seu limite santo, de uso exclusivo de Deus. Como um profeta poderia profetizar com uma boca suja? Como um profeta poderia profetizar e falar no nome de Deus sem que essa boca fosse exclusivamente de Deus? Seria igual a uma escova. Então Deus purifica aquilo que precisava ser santificado. É lindo demais. Porque a gente não consegue entender que ser santo produz em nós o desejo de sermos puros. Ser santo produz em nós o desejo de não pecar. Ser santo produz em nós o desejo de obedecer, refletir quem Ele é. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Porque uma vez que ele foi purificado da sua impureza, Isaías ouviu uma pergunta. E a pergunta era: quem enviarei? Quem irá por nós? A Bíblia diz que ele respondeu: sim, envia-me a mim. Mas isso aconteceu somente depois de ser invadido pela santidade de Deus. Somente depois de ser tocado pela santidade de Deus. A santidade de Deus produziu um sim missionário na vida desse profeta, um sim ao chamado, um sim ao envio, porque ele encontrou a santidade de Deus, por ela foi tomado. Ele disse: eis-me aqui, porque a santidade de Deus provoca ação, provoca a prática da nossa crença. Agora, ao contrário, o pecado, ou uma vida que não é exposta à santidade, nos rouba a ousadia de colocar a serviço de Deus a minha vida, a nossa vida.
Aquilo que é impuro sempre nos fará esconder. Aquilo que é impuro dentro de nós, aquilo que está dividido dentro de nós, é que não é completamente de Deus, que não está sendo usado por uso exclusivo de Deus, sempre dirá: não estou pronto. É óbvio, porque você se sente como essa escova, a olhar para você mesmo. Você sabe qual é o seu fim, mas não é por ele que você está vivendo. Então você sabe qual é o seu fim. É por não viver por ele, você não se sente apto. Se essa escova pudesse falar, depois que eu fiz tudo isso que eu fiz, o que ela diria para mim? Eu não posso. Eu não posso. Estou fora de uso. Não sou apta para fazer o que eu fui criada para fazer. É isso que produz uma vida que não é movida pela santidade. Produz um não dentro de nós. Produz um cristianismo que se contenta em ficar parado, sentado em uma cadeira. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: existe uma vida fluindo lá fora. Existe um Deus que não vê a hora de te surpreender a cada dia, a cada amanhecer, que não vê a hora de repetir com a sua vida e através da sua vida os mesmos milagres que a gente lê aqui dentro. Só que você está olhando para aquilo que você considera impuro, assim como Isaías. Isso produz dentro de você vergonha, isso produz medo, insegurança. Mas hoje eu oro para que Deus venha colocar a brasa do seu altar naquela área da sua vida que não está sendo usada exclusivamente para Deus, que não tem como fim último viver para a glória de Deus. Meu amigo, quando a santidade de Deus encontra o nosso coração, ousadamente, corajosamente, nós abriremos a nossa boca para falar das maravilhas de Deus. Ser santo significa ser exclusivamente de Deus. O contrário significa então que nós estamos vivendo uma vida fragmentada. Portanto, nós somos fracos. O meu desejo, meu irmão, é que hoje você entenda que o convite para a santidade é o convite de um Deus que te quer no seu colo. É o convite de um Deus que quer te mostrar a forma exata, certa de como você funciona ou deveria funcionar. O convite para a santidade é o convite para você funcionar. E o convite para você funcionar, Deus nos quer por inteiro. Não pela metade, não divididos. Ele não irá parar até que isso aconteça dentro de nós. Ele continuará trabalhando dentro de nós um coração inteiro até que isso aconteça de verdade. Porque Ele nos quer inteiros, não fragmentados, não divididos. Sabe o que é santidade? Não é deixar de fazer algo, é poder fazer tudo, mas você não sente mais a necessidade de fazê-lo, porque você está pleno.
porque você está satisfeito. Olha só o texto de Tito, eu vou para o final. Ele diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, é purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Ou seja, quando eu estou pronto para me envolver na sua obra? Quando eu direi sim para a sua obra? Muitas vezes, durante as missões, muitos jovens, adolescentes me perguntam: David, como vencer o medo para pregar? Para orar por alguém na rua? É crer que Deus pode curá-lo através de mim. Como vencer a timidez? O segredo se chama santidade. Não é a prática de boas obras que te torna santo, mas é porque eu sou santo. Entendo que isso coloca dentro de mim o desejo de ser de uso exclusivo de Deus, que eu não conseguirei fazer mais nada a não ser as obras de Deus. Uso exclusivo de Deus. Você já pensou? Você já olhou para você, meu amigo, como tesouro pessoal de Deus? Como a escova pessoal de Deus? Você já pensou? O convite da santidade é um convite de um Deus que te quer completamente para Ele. Mas como então nos tornar santos? Como conseguiremos fazer isso? Romanos, no capítulo 8, vai falar: se alguém não tiver o Espírito Santo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo que inclina os nossos desejos para as coisas do Espírito. É somente por meio do Espírito Santo que receberemos o desejo de sermos exclusivamente de Deus. O Espírito Santo de Deus. Quem pode nos tornar santos, senão o Espírito Santo? Sabe a primeira ação do Espírito Santo na vida do crente qual é? Santificá-lo. Não, eu sei que é bom, mas o Espírito Santo, ele não veio morar em ti para te derrubar no chão. O Espírito Santo, que é a ação de Deus, Criador dos céus e da terra, não veio fazer de ti, é de mim, a sua casa, a sua morada, para você sentir um arrepio. Ele veio para colocar em nós o desejo de sermos exclusivamente de Deus. Ele veio para colocar em nós o zelo e o ciúme de Deus. É por isso que nós precisamos, chegado aos 17 anos, pedir para que Deus derrame sobre nós uma revelação maior
um toque fresco da presença do Espírito Santo. Você foi feita para uso exclusivo de Deus. É hoje. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Enquanto você está com seus olhos fechados, coloca os olhos do teu espírito e do teu coração naquela área da sua vida. Eu não sei qual é. Se é timidez, se é pecado, se é preocupação, se é ansiedade, se é medo, se tem algum nome específico, pornografia, vício. Enquanto você está com os olhos fechados, com os olhos do Espírito, da mente e do coração, eu oro agora para que a visão da santidade de Deus se abra diante de ti. A visão do trono de Deus, a visão desse Deus todo-poderoso, santo na sua essência e no seu caráter, Criador dos céus e da terra. Eu oro para que se abra agora. É ao ver essa santidade fluindo dele, do seu olhar, do seu caráter, do seu coração, você venha hoje a colocar diante dele a sua impureza, aquilo que você sabe que não é exclusivamente dele, que não está sendo usado por uso exclusivo de Deus. Eu sinto que algumas pessoas estão vivendo uma vida preocupada porque querem ter filhos e não conseguem. Essa preocupação já se tornou um ídolo. Mas hoje, a visão dessa santidade coloca no lugar as coisas. Sabe por que nós precisamos de santidade? Porque somente santidade coloca Deus no lugar que lhe é devido. E somente uma vida tomada pela santidade coloca Deus no lugar que lhe é devido na nossa vida. Tudo aquilo que está abaixo da santidade, talvez coloca Deus do seu lado, talvez coloca Deus atrás de você. Mas agora, quando a visão do trono santo de Deus alcança os seus olhos e penetra no mais fundo do seu ser e da sua alma, essa visão, meu irmão, colocará Deus no trono da sua vida, colocará Deus no trono do seu coração. Não será mais um Deus que acompanha você apenas, não será um Deus que apenas te quer bem e quer abençoar a sua vida. Não, a santidade de Deus faz com que esse Deus nos governe. Porque precisamos de santidade na igreja e não de popularidade. Porque somente a santidade coloca Deus no lugar que lhe é devido. Somente a santidade coloca Deus no trono que somente Ele merece. Enquanto você está ali, visualizando aquela área da sua vida que não está sendo usada exclusivamente para Deus, eu peço para que você com
de todo o seu coração hoje você exponha diante de Deus aquilo que precisa ser tocado pela santidade. Porque é exatamente isso que está te impedindo de viver pelas boas obras, as quais você foi chamado. Santidade. Deus não te criou como fim de você mesmo. Ele é o fim e você é o meio. Ele é o fim e nós somos os meios. Ele é o fim. Ele é o fim. Eu sou a escova. Ele é o fim. E nós somos pequenas escovas nas mãos desse grande Deus Todo-Poderoso, que criou com a palavra céus e terras, e deu nome a cada estrela nos céus, que separou as águas, que colocou vida no mar, que criou os peixes. Esse Deus inclinou o seu olhar santo sobre nós e decidiu incluir na sua história pequenas escovas que muitas vezes deixam de se guardar no devido espaço, no devido lugar para ser usadas. Mas hoje Deus, mais uma vez, está disponível para encontrar aquilo que você não está oferecendo exclusivamente a Ele, para encontrar aquilo que não é puro, com a brasa do seu altar, com a chama do Espírito. Seja santo, porque eu sou santo. Ninguém verá a Deus sem santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Será que hoje nós podemos dizer, como a mulher de Cântico dos Cânticos: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Senhor, Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era, é, há de vir. O Deus Santo de Israel. O Deus diante do qual todas as nações se dobram. O Deus que tem como padrão santidade. O Deus que sem santidade não pode ser visto. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Eu oro agora para que uma unção de temor e reverência caia sobre nós, levantando uma igreja que responde a essa santidade com coragem e ousadia, porque sabe que sem santidade será impossível ver Deus. Sem santidade talvez nós podemos ver alguém construído a nossa própria imagem, mas somente a santidade nos proporciona a visão do Deus que nos transforma à imagem dele. Somente a santidade
nos proporciona a visão de um Deus que nos faz desejar mudar, que nos faz desejar ser como Ele. Sem santidade, nós veremos um Deus que não exige de nós ser como Ele. Sem santidade, nós veremos um Deus que não exige de nós ser o nosso Senhor. Mas agora, somente a santidade nos proporciona a visão de um Deus que nos muda a imagem dEle. Essa é a palavra que Deus tem para a igreja, Deus presente. Povo de uso exclusivo meu. Povo de uso exclusivo meu. Eu oro agora para que o fogo consumidor da santidade seja liberado sobre nós agora, colocando em pé Isaías dessa casa, o Jeremias dessa casa, o Micaías dessa casa, pessoas que não negociam a verdade, a pureza, a obediência, a entrega. É somente o fogo da santidade. É somente o fogo da santidade que nos faz olhar para as nossas impurezas com nojo. Somente o fogo da santidade que te faz olhar para o vício com nojo. Sabe por que você está preso no vício? Porque santidade ainda não queima em você. Você não está cansado de acordar a cada dia orando uma oração de perdão? Você não está cansado de vir aqui domingo após domingo pedindo para Deus de ter misericórdia de ti? Não é essa a vida com Deus. Você não está cansado de viver uma vida de desculpas e perdão constante, ao invés de você fluir no rios de amor desse Deus que te quer só para Ele?